Bom dia, alunos e alunas dos nonos anos. Vamos então a mais uma videoaula de gramática. Antes, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que acompanhem semanalmente as aulas, que façam as tarefas. É muito importante que vocês participem, porque agora, a partir do segundo bimestre, nós não aceitaremos mais que os alunos entreguem tarefas todas juntas no final. Então é importante que vocês acompanhem semanalmente e que, se houver um ou outro atraso, isso seja comunicado a gente e nós então conversaremos e veremos o que é possível ser feito. Bom, meus queridos alunos, então vamos lá. Vamos continuar com gramática. Então, naquela mesma linha de orações, né, de período composto, nós vamos ver agora um dos principais fatores de formação ou de ligação entre as orações, tá? Esse fator de relação ele é chamado de pronome relativo. Então, vamos ver o que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele é uma palavra que vai relacionar, vai unir duas orações, substituindo ou retomando um termo da oração anterior, tá? Então, eu já falei aquele termo na oração anterior, eu precisaria repeti-lo, mas por conta de coesão, não é interessante que a gente repita essa palavra, então a gente vai retomá-la pelo pronome relativo. Esse termo que vai ser retomado, ele vai ser chamado de termo antecedente. Antecedente é aquele que antecede, é aquele que vem antes. Então, o termo que está logo antes do pronome relativo é o termo que o pronome relativo vai retomar, vai substituir, tá? Então, ele é chamado de antecedente. Bom, os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. O mais conhecido, pessoal, pronome relativo, é um pronome invariável chamado que. Mas o que não é só pronome relativo, ele pode ser outras coisas, né? Por exemplo, uma conjunção. Então, como é que a gente faz para saber que o que é um pronome relativo? A gente vai substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Se a frase ficar com sentido, é porque o que é um pronome relativo. No caso que todos que nós vamos ver serão relativos, mas nem sempre serão todos os ques relativos. Mas o que é o principal pronome relativo que retoma tudo. E a gente tem também o quem, que retoma só pessoa ou ser animado, né, que tem algum tipo de vida, né? E a gente tem também o onde. O onde é um pronome usado para retomar lugar, cidade, estado, país, ou um lugar mesmo, uma praça, uma rua, uma casa, tá? O onde, né, usado, o que pode ser usado também, mas o onde é muito mais adequado. Nós temos os pronomes invariáveis. Por que invariáveis? Porque eles têm singular e plural e masculino e feminino. Então, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, desculpa, fiz errado aqui, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, esses são os pronomes que variam porque eles têm singular e plural. O que, o quem e o onde não tem. Bom, então vamos lá para exemplos, né? Este é o aluno que faltava muito. O que, gente, aí é um pronome relativo, tá? Então, este é o aluno faltava muito. Mas eu quero unir tudo isso em uma frase só. Então, este é o aluno faltava muito. Eu tiro esse segundo aluno e coloco o que? Qual é o termo que esse que está se relacionando? A aluno, que é o termo que vem logo anterior a ele, né? A posição anterior a ele. Esse termo vai ser chamado de termo antecedente. Então, quem faltava muito? O
aluno. Então, a palavra, o termo aluno vai ser retomada pelo que. Veja que eu posso substituí-lo por o qual. Este é o aluno, o qual faltava muito. Se eu falasse aluna, esta é a aluna, a qual faltava muito. Se fossem alunos, estes são os alunos, os quais faltavam muito. Tudo bem? Então, o que ele é usado para retomar essa palavra aluno, né? E para lançá-la a essa segunda oração sem a repetição dela. Veja lá o outro pronome relativo, né? O quem. A escritora Clarice Lispector, de quem lhe falei, é a minha preferida. Por que o quem, gente? Porque é Clarice Lispector, é um ser, né? Animado. Então, retomo uma pessoa, eu posso usar o quem. Quem é retomado aí? De quem lhe falei? A escritora Clarice Lispector. Então, eu posso tanto retomar a escritora ou Clarice Lispector, os dois, ou tudo, né? Escritora Clarice Lispector. Mas o termo que vem bem anterior ali mesmo, que é o antecedente, é Clarice Lispector. Tá ok? Muito bem, gente. O onde. A cidade onde nasci chama-se Campinas. Então, olha lá o onde, né? Cidade. Onde eu nasci? Eu nasci em Campinas. Então, onde retoma o termo cidade, que está logo anteriormente a ela, né? Ao pronome onde. Então, cidade é o termo antecedente. Poderia usar o quê? Sim, eu teria que colocar a cidade em que nasci. Tudo bem, mas o onde é específico, né? Onde retoma realmente lugar.